A paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Mais uma noite de oração, mais uma noite de conversar com Deus, mais uma noite de colocar a nossa família diante do altar do Senhor. Nós nessa noite, antes de começarmos a meditar na palavra, eu quero te convidar mais um momento a se colocar de pé, porque nós temos alguns alvos de oração, e você que está nos assistindo em casa, você também pode fazer o seu pedido, compartilhar essa live, para que mais famílias venham ser alcançadas em o nome de Jesus. Chegou para nós nessa noite um pedido de oração do nosso irmão lá em Campos do Goitacazes. O nome dele é Jeremias, a sua esposa é Fernanda, e eles têm uma neném de 6 meses, e toda a família contraiu Covid-19, e a criança de 6 meses se encontra internada no hospital em Campos. Então nós vamos clamar como igreja, para que essa família venha a ser alcançada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar também em favor do nosso irmão Ivan Varela. Ele não está aqui na igreja de maneira presencial, mas está em casa, e nós cremos da oração da fé, para que Deus venha ministrar saúde sobre a vida do irmão Ivan, em o nome de Jesus. Oraremos também como igreja sobre a vida da nossa irmã Sônia Poubel, que ela operou essa semana e já está em casa se recuperando no nome de Jesus. O nosso irmão Amauri também operou essa semana, está em casa se recuperando em o nome de Jesus. O nosso irmão Heleno Giliardi, ele está em Pádua, já operou, está aguardando o alta hospitalar. Então nós temos motivo de gratidão ao nosso Deus nessa noite também. A nossa irmã Alga Sueli entrou em contato comigo antes de iniciar o culto, falando: pastor, eu tomei a vacina e tive reação, estou me sentindo muito mal. Então eu creio na oração da fé, para que a irmã Sueli também redobre a sua saúde no nome de Jesus. Também oro pelo pastor Arlênio, que também está internado com Covid. Nós cremos que Deus também vai tocar no servo dele, e ele venha redobrar a saúde em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Levanta a sua voz, levanta o seu clamor. Pastor, eu também tenho familiar meu que está enfermo, eu tenho parentes meus que carecem de oração. Vamos orar neste momento, colocar a vida de cada um deles na palma das mãos do Senhor, e Deus operar maravilhas em o nome de Jesus. Pai amor, nós bendizemos o Teu nome, para que o Senhor venha alcançar os nossos pedidos nessa noite. Sabemos que a Tua graça, ela é abundante, e nós clamamos por homens e mulheres, ó Pai, que carecem de um toque de graça, de um toque de cura, de um toque de salvação. Alcance eles agora, Jesus, e ministra o Teu querer e a Tua vontade. Alcance eles agora, Pai, para que cada um deles, ó Deus, venha a ser restaurado na sua saúde, no nome de Jesus. Pai, tem pessoas que nós não mencionamos os nomes, mas o Senhor bem sabe e conhece, porque o Senhor nos sonda o nosso coração. Então encontre eles agora, onde se encontra, e começa a despedaçar lança, começa a quebrar jugo, começa a repreender no nome de Jesus toda enfermidade, toda dor de cabeça, todo mal-estar, todo incômodo, em o nome de Jesus. Pai, nós oramos e ministramos saúde, ministrando cura, para que o Teu filho e a Tua filha venha ter motivo de gratidão, porque o nosso Deus é misericordioso e compassivo. Oro, Pai, pelos nossos irmãos que estão na live, que tem motivo de oração, de queixa nessa noite, que o Senhor venha de encontro à vida de cada um deles, ministrando libertação, ministrando salvação e derramando cura no nome de Jesus. Oramos como igreja, com a oração da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Abre a palavra de Deus juntamente comigo nessa noite, em Isaías, um livro do Antigo Testamento, do profeta Isaías, no capítulo de número 21, esse texto eu partilhei pela manhã, com as redes, com a igreja. Isaías capítulo 21, verso de número 6, 7 e 8. Isaías 21, verso 6, 7 e 8. Olha o que a palavra de Deus diz para nós a respeito de sermos
vigilantes. Seja um vigia de olhos abertos. Seja um vigia, um sentinela, um soldado em prontidão para fazer a vontade do Senhor. Seja um vigia. Diz assim a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor: vai, põe um sentinela, e ele que diga o que viu, e quando ver um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos, um carro com camelos, ele que observe atentamente com grande cuidado. E clamou: um leão, meu Senhor, sobre a torre de vigia estou de pé, continuamente de dia, e guarda me ponho noites inteiras. Em outras traduções diz assim: o Senhor me ordenou, vai, ponha um soldado de vigia, e que ele conte tudo o que vir, que a vigia preste muito atenção, se enxergar um grupo de cavaleiros, avançando em fileiras de 2, e homens montados de jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: ó Senhor, de dia e noite tenho ficado com o meu posto, e estou sempre vigiando. Amém? Glória a Deus. Sente, meu irmão, sente, minha irmã, um pouquinho. Não vou tomar muito tempo não, porque eu quero orar nessa noite com a tua vida, eu quero orar por ti, e creio que Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus. George Martin, ele fala algo que é fantástico. Ele começa a falar sobre a chegada da noite, a ameaça da vigia, e fala que não terminará até que a morte dele chegue. Ele não tomará esposa, não tomará posse de terra, não tomará gerenciamento de filhos, ele não usará coroas de conquista, ele não colocará glória sobre si, ele viverá morto em prol do seu posto. Ele não vai sair do posto, porque é uma escolha que ele faz, como uma espada em meio à escuridão. E ele vai dizer: eu sou uma muralha, eu sou um vigilante que estou na muralha, fogo ardendo sobre o frio, a luz que traz consigo a alvorada, a trombeta que acorda aqueles que dormem. Eu sou o escudo que defende o reino dos homens. Eu sou aquele na qual a vida de honra na patrulha da vigília da noite, porque essa noite eu não vou deixar passar em branco, porque eu quero ver Deus falar comigo. Ele fala sobre prestar atenção na vigília da noite. Ele fala sobre prestar atenção a respeito de ser um vigia, de ser um sentinela. E Abacuque 2:1 vai falar assim: eu subirei na minha torre de vigília, como um sentinela, esperarei para ouvir o que Deus irá dizer ao meu respeito. A resposta irá dar sobre a minha queixa. Eu vou para a torre de vigília e vou ficar lá até o Senhor falar comigo. Eu vou para a torre de vigília e não vou sair de lá, porque tem muita coisa em jogo, tem famílias em jogo, tem uma igreja em jogo, tem a tua vida em jogo, tem muita coisa em jogo. E esse texto que nós acabamos de ler fala sobre uma palavra profética do profeta Isaías, sobre proteção. E ele começa a trazer um parâmetro, um exército que era mais bem preparado, e apesar de ser bem preparado, ele foi destruído, que foi o exército do rei Nabucodonosor. Mesmo tendo todo o preparo, ele foi vencido pelo exército persa, do rei Dário. E Deus estava ensinando o povo de Deus: olha, mesmo que você fique na torre de vigília, mesmo que você faça a sua parte, mesmo que você contribua, olha, nada se compara ao exército do Senhor, nada se compara a ouvir a voz do Senhor, nada se compara a deixar Deus guiar a minha vida e ser o meu general. Então o primeiro ponto que quero trabalhar nessa noite é a respeito de um pedido, de uma ordem que fala no verso 6. Coloque um vigia, um sentinela, um soldado no muro, para anunciar em voz alta aquilo que ele vê.
No tempo antigo, uma boa cidade era sempre cercada de fortes muros, de portões resistentes. Além disso, havia uma vigilância constante dos sentinelas, que eram capazes não apenas de montar guarda armada num posto, mas também de avisar o restante da força militar da cidade o sinal dos inimigos de qualquer perigo. O trabalho do sentinela na guarda de cada cidade era algo realmente fundamental. Se as sentinelas falhassem na sua tarefa, a cidade podia ser destruída. Se você falhar como sentinela, a sua casa pode ser destruída. Se você falhar no teu posto, a sua casa pode ser destruída. Se eu não prestar atenção naquilo que Deus, Ele me pede para executar e fazer, a minha casa pode ser destruída. Quando a gente fala de sentinela, montar guarda, é natural do ser humano, é natural nosso pensarmos na jornada da noite. Eu vou montar uma guarda à noite, na guarda do perigo iminente. Eu fico mais vulnerável, a minha visão é mais limitada. Durante o dia tem pessoas acordadas, então é mais fácil alguém ver muito à frente do sentinela, mas à noite não. Está todo mundo dormindo, descansando. Então à noite o sentinela tem que ficar mais atento para que tudo quanto está acontecendo. Eu aprendi, meu irmão, que os milagres de Deus, Ele vem sobre nós quando tem pessoas clamando e pedindo no horário onde tem muitas pessoas desligadas. Alguns ditados antigos no meio evangélico vai dizer que de madrugada é mais fácil alcançar o favor imerecido de Deus. À noite é mais fácil porque a fila é menor. A gente já escutou isso tudo, mas o sentinela é alguém que vai ficar no posto dele, na hora, no momento que Deus pediu. O sentinela vai tomar conta da minha casa, da minha família, por intermédio de avistar de longe os intempéries, os inimigos do dia a dia. Mas vai chegar um momento que eu estarei de sentinela, guardando não somente a minha família, mas a família daquele que estava na guarda, no meu lugar no dia anterior. Cada um tem o seu plantão. Como assim, pastor? Me faz entender. Onde homens e mulheres já andaram e já serviram a Deus neste lugar, e que foram sentinelas, oraram, nós estamos aqui hoje, mas eu entendo de maneira muito clara, que eles agora estão numa escala agora mais reduzida, e é o momento nosso de estarmos de prontidão, pelejando. A pandemia nos trouxe para estarmos vigilantes, como sentinelas, porque vai chegar um dado momento, meu irmão, que o nosso plantão será trocado, e as pessoas vão se posicionar de acordo com aquilo que você faz hoje. Que sentinela você tem sido hoje? Que soldado você tem sido hoje? Porque Deus tem te colocado no posto, Deus tem te colocado na torre, e no momento que você se encontra, meu irmão, é para que você venha avistar tudo quanto está acontecendo e falar, anunciar tudo quanto você vê. O outro ponto fala no versículo 7, para nós ficarmos atentos a possíveis ameaças. Carros de guerras, puxados de pares de cavalos, cavaleiros montados em jumentos e camelos. Estar alerta para todo o acampamento que fica protegido de se armar contra o confronto, tendo em vista que o exército armado de montaria, ele não vem para te ferir, ele vem para te eliminar e dizimar todo o arraial. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Em outras palavras, o trabalho dos sentinelas pode ser bem sucedido se estivermos apoiados sobre a proteção divina. A proteção divina faz com que eu não venha fechar os meus olhos e ficar no sono. Porque o próprio salmista vai dizer: olha, desperta tu que dormes. O sentinela é alguém, meu irmão, que mesmo que ele não esteja no posto, no plantão dele, ele é alguém que vai tomar conta para não ir trabalhar cansado. Porque um guarda, quando vai trabalhar cansado, ele vai dar trabalho para o outro. E eu lembro que eu já fui militar do exército, e eu era escalado para ficar de plantão. Eu me recordo quando aquele que era um pouco mais bagunceiro,
e trocava o dia pela noite, no outro dia tinha que trabalhar, ficar de plantão, ele dava trabalho para nós. Ele não conseguia ficar acordado no horário dele. Ele estava com tanto sono, que ele dava trabalho para o outro. Eu lembro que chegou no momento que eu tinha que ser rendido no meu plantão, e eu fui acordar o moço que era para ficar no meu lugar. Ele falou assim: olha, eu não vou ficar, eu estou muito cansado, eu tive um dia muito agitado, eu não vou me levantar. A minha reação era pegar no pescoço dele e balançar, e eu falei: Senhor Deus, ele está botando em risco a minha vida e a vida dele. Se ele for levantar para ficar lá do jeito que ele está, eu não tenho nem condição de deitar e dormir, porque ele não tem condições. Então eu fiquei 1 hora a mais. Eu fiquei mais 1 hora por causa daquele moço. Então outra pessoa que ia me render ele me chamou e falou: o que você está fazendo aqui até agora? Eu entendi que o sentinela ele não pode pensar somente nos seus interesses. Uma pessoa que vigia não pode pensar somente no momento que ele está. Uma pessoa que é chamado por Deus para vigiar e para tomar conta, ele tem que pensar num todo. Porque você pensa só no momento, você não, mas se eu estivesse dormindo, era o teu momento de descansar, era o outro que tem que estar lá. O natural nosso fala assim: não, ele que se vire, ele que se dane, o meu horário acabou, agora é a voz dele. O natural nosso, a nossa humanidade, aquilo que o mundo propaga e ensina é essa, que ele se vire, a tua parte foi feita. Mas aquilo que fala da mentalidade dos céus, da filosofia dos céus é essa: meu irmão, faça com o outro aquilo que quer que faça contigo. Faça com o outro aquilo que você quer receber do outro. Então, se eu quero, meu irmão, entender a vida de um sentinela de prontidão, eu preciso entender a minha posição, e o posto deve ser observado com muita atenção. Verso 8: todos os dias eu fico na torre de vigília, toda noite eu permaneço no posto. Não existe isso na vida cristã: hoje eu vou orar, amanhã não tem isso. Quando eu fui escalado a estar na torre, eu tenho que cumprir a minha função. Primeiro, proteger a minha vida. Para quê? Porque aquele que está na torre, ele é o primeiro a ser o alvo de setas, de flecha e de intervenção do mal. Aquele que está de pé, cuida para que não caia, porque ele é o primeiro a ser o alvo. Segundo, você protege a sua família. Quando eu estou na torre, quando eu sou um sentinela, a minha família está me aguardando voltar para casa e ter um momento com eles. Então eu tenho que cumprir o meu posto com muita dedicação. Terceiro, eu protejo a minha família, eu protejo a família do meu irmão. Eu troco de posto com o meu amigo, porque eu sei que ele também vai exercer um bom plantão, porque eu guardei a família dele por intermédio da minha vida. Que coisa linda, meu irmão, eu saber que você está orando pela minha vida. Que coisa linda eu saber que você acordou 5 horas da manhã para interceder pela vida da igreja. Olha, hoje eu vou subir na torre. Eu vou subir na torre porque eu dei o meu nome para a oração. Então hoje eu vou orar pelas famílias na igreja. Aí o salmista vai dizer no Salmo 127:2: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É um princípio válido para nós aqui hoje, porém muita gente aplica esse versículo de maneira equivocada. Por exemplo, algumas pessoas pensam que acabam negligenciando a segurança de Deus, alegando que eles estão sob a proteção deles próprios e não de Deus. Portanto, não há nada que possa ser feito se Deus não vigiar a cidade. A gente quer melhoras em Itaperuna, a gente clama por um país melhor, e o texto vai dizer: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, ele vai trabalhar 2 parâmetros: a cidade e a casa. A tua cidade e a tua família. O teu município e o teu lar. Não fica distante do outro. Eu tenho que orar pela minha casa, pela minha família, pelo meu município. Eu não posso somente mirar a minha cidade, eu não posso somente mirar a minha família. É o conjunto da obra.
E quem coloca isso é um homem muito sábio, Salomão. É um homem muito sábio, que domina a sabedoria e fala, olha, é o conjunto da obra. Então eu entendo que o guardar da casa, o guardar da cidade, ele está atrelada daquilo que eu entendo de Deus. Se eu entendo que Deus guarda a minha vida, eu vou ser um sentinela, um vigia, um soldado, para que não somente a minha cidade venha a ser guardada pelo Senhor, mas toda a minha família venha a ser guardada por Ele. Sim, sem dúvida, tudo o que temos está sob o governo de Deus, mas essas pessoas se esquecem que muitas vezes Deus cumpre os seus propósitos através de suas ações. Isso quer dizer que muitas vezes a proteção do Senhor para com os bens da família do crente é cumprido através do cuidado, do zelo próprio, como um bom chefe de família, e não colocando em risco os frutos do seu trabalho. De que forma você entende o vigiar? Qual a forma que você mensura o tomar conta? Porque nós somos vigias de plantão da última hora. Nós precisamos ficar atentos sobre possíveis ameaças e cumprir a minha posição e o meu posto para melhor servir no reino de Deus. Salomão usa duas imagens para falar sobre a soberania de Deus. Ele fala sobre a construção de uma casa e a proteção de uma cidade. Por isso ele escreve: se o Senhor edifica casa, em vão trabalha aqueles que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Jesus vai dizer a respeito de guardar a casa. Jesus vai falar em Mateus 6 a respeito de entrar na casa e ser o sentinela. Entra no teu quarto, fecha a porta, seja o sentinela, que o teu pai secreto vai te recompensar. Sentinela é alguém, meu irmão, que está lá em cima, ninguém não sabe nem nome, mas por intermédio da vida dele, a tua vida está de pé. Quantas pessoas já oraram por ti, tem levantado o clamor pela tua vida de diferentes lugares. Nem o nome você sabe, nem a placa você anotou, mas uma coisa você tem certeza, que a intervenção de Deus chegou na tua casa, chegou na tua vida. Que a intervenção do Senhor, ela está sendo derramada sobre a nossa cidade. Eu creio numa Itaperuna melhor. Eu creio numa Itaperuna com a intervenção de Deus, eu creio. Eu creio na cidade onde Deus nos plantou para pastorear e para viver melhor, por intermédio de nós nos posicionarmos diante daquilo que Deus tem chamado a gente. Sentinelas, vigias, guardas. Eu lembro que eu ministrei uma vez nesse altar, e eu falava a respeito do apóstolo Paulo, que dizia assim: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que a palavra de Deus a respeito de força bélica, exército, quando ela traduz para Jesus, ela não chama Jesus de soldado, ela chama Jesus de general. O nosso general é Cristo. Então, se eu sou imitador de Cristo, eu não sou soldado, eu sou general. Eu ministrei aqui. O soldado, ele de repente ele fica limitado por intermédio de fazer somente aquilo que é mandado, aquilo que é exigido, aquilo que é natural de um soldado executar. O general é alguém que recebe uma mente criativa para poder empreender e ensinar os outros a começar a pensar grande e começar a liberar atmosfera, espaço, para que coisas venham a acontecer na vida de todos de maneira qualitativa. O soldado, de repente, pensa somente nos seus interesses, daquilo que vai infringir ou não, mas o general é alguém que pensa assim: olha, se eu mandar 20 para cá, 20 para cá, é um general, é alguém que tem estratégias para saber aonde é o ponto forte, aonde é o ponto fraco. O general é aquele que sabe aonde a sua família rende mais e rende menos. O general é aquele que sabe, se ele intensificar uma vida de combate armado de maneira intensificada, 1, 2, 3, 4 dias, ele sabe que o resultado chegará, mas o soldado não.
não, ele quer eliminar tudo num dia só, é de maneira fast food, de maneira instantânea. Olha, eu estou indo para a guerra, eu vou dar o tudo ou nada hoje, mas o general não pensa assim, mesmo que eu fique 1, 2, 3, 4, uma semana, um ano, eu não vou sair da posição que Deus me colocou, porque eu creio que famílias serão restauradas. E Deus quer dar para nós um pensamento de general. Deus quer permitir para nós que sejamos um sentinela, não com um pensamento de soldado limitado, mas um pensamento de general, estratégico, criativo, para que não somente a tua casa, mas a tua parentela de perto, de longe, venha ser alcançada pela intervenção de Deus. Deus quer dar para mim, quer dar para ti um entendimento apurado, que as conquistas dos céus estão sendo derramadas sobre a vida da igreja. Deus quer dar entendimento para nós, meu irmão, que quando nós nos colocamos na torre de vigília, nós vamos olhar de primeiro tudo quanto Deus está liberando para nós. Olha, eu estou vendo um exército vindo lá, povo, se prepara com 20, com 30, com 40, vamos tirar uma semana de oração, que eles podem vir com cavalos e carruagem, mas eu faço menção em nome do Senhor, e nós venceremos. Por quê? Porque Deus permite para nós termos estratégias para pelejar num tempo das adversidades. É na torre, não é com os olhos cobertos, mas em cima, olhando tudo quanto está vindo em nossa direção, para que nós possamos guerrear de maneira mais propícia e bem-sucedidas. Para quê? Porque, como diz Salomão, Deus precisa e quer edificar a casa, e principalmente a cidade. A casa só é edificada por intermédio do entendimento nosso se posto no posto. A cidade só é edificada por intermédio do nosso entendimento sendo colocado no posto, e Deus quer nos colocar no posto. Traduzindo para nós podermos entender, Deus quer colocar os irmãos da igreja em posto da prefeitura, de órgãos públicos. Deus quer colocar homens e mulheres de Deus nesses cargos e posições. Deus quer usar a igreja nos tempos atuais para tomar a torre de vigia. Deus manda a igreja para começar a olhar por cima. Olha o que Deus tem preparado para nós. Ei, irmão Marquinho, Deus quer colocar os deles lá para começar a ter dimensão daquilo que Deus tem para nós. Tanto se fala de corrupção, de coisa errada, mas Deus está levantando os seus na torre de vigília para começar a ter um panorama de tudo quanto Deus quer para nós. Casas serão edificadas, lares serão edificados, a cidade será edificada quando a igreja entender o seu papel aqui na terra. E eu quero orar nessa noite. Eu quero orar porque, ao meditar nessa palavra pela manhã, Deus falava no meu coração que precisamos entender o que é edificação. Edificação é você remover, você tirar coisas que vai te atrapalhar no firmamento. Se você edificar alguma coisa, tiver madeira, palha, detritos, dificulta uma boa fundamentação e você não vai ser edificado da maneira correta. Mas a primeira coisa que Deus faz é tirar. O edificar, meu irmão, é eu entender que muita coisa no tempo que nós estamos vivendo, ele precisa ser reformulado. Nós falávamos ontem na célula a respeito de reciclagem. Uma pessoa que se formou 10, 15, 20 anos, não pode ainda continuar com pensamentos de lá de trás, se agora tem muita coisa que já se reinventou. A tal da reciclagem. Então a gente tem que entender que mesmo que eu tenha uma boa formação, um bom entendimento, eu tenho que me reciclar para ver que algo novo está acontecendo. Uma medicação que num tempo antigo, ela surtiu um efeito que era muito bom, hoje as coisas já mudaram. Tem um remédio que faz o mesmo papel, dá o mesmo efeito, mas o nome é outro, a fórmula é outra. As coisas vão mudando, o tempo vai passando, mas a palavra continua inalterada para falar que nós permaneceremos na torre de vigília, porque o nosso general é Cristo e nós propagaremos o reino de Deus aqui na terra. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. É necessário que nós venhamos estar com os olhos abertos. É necessário que nós venhamos entender o que é estar com os olhos abertos.